Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fique Ligado. Vocês estão observando que estamos aqui, num lugar muito diferente. Hoje nós estamos gravando pela primeira vez no estúdio Inspiração. A palavra aí, já traz, um aquecimento para o nosso coração. Eu quero aqui agradecer o Rafael, que nos recebeu com tanto carinho, com toda a atenção. Muito obrigada, Rafael. Obrigada, Caio, coordenador aqui do estúdio. E ao Madison, que está aqui fazendo a captação das nossas imagens. Hoje, nós vamos abordar um tema de extrema relevância sobre saúde mental masculina, tanto no aspecto emocional, psicológico e também espiritual. E quem vai enriquecer essa conversa de hoje é o nosso convidado mais que especial, Paulo César, psicólogo, especialista aqui na saúde mental, drogas e outros vícios. Quero aqui que ele se apresente aos nossos telespectadores e já em seguida nos abençoe, Paulo, com o nosso versículo do dia. Eu primeiro quero agradecer esse momento, Lisa. Para mim é muito importante estar aqui, principalmente no estúdio Inspiração, né? É uma coisa bem interessante. E hoje, a seu convite, nós vamos falar sobre um tema que é muito complexo, cheio de estigmas e preconceito, que é a relação do autocuidado, ou seja, a saúde mental. Por que o homem ele tem essa dificuldade de assumir um adoecimento mental? Quais são os estigmas, quais são as dificuldades que ele tem para que ele possa conduzir a sua vida com uma melhor qualidade possível? E hoje, para abençoar os nossos telespectadores, antes de a gente começar a nossa conversa, uma reflexão bíblica que eu tenho certeza que no fim do programa nós vamos aqui abençoar os nossos telespectadores com uma reflexão poderosa. Quando você falou, eu fiquei muito preocupado. Falei, meu Deus, quem sou eu, né? Mas eu escolhi Mateus capítulo 11 e o versículo de 28 a 30. Depois deste versículo abençoado aqui, vamos começar a nossa conversa sobre esse tema, Paulo, que realmente é de suma importância para a saúde mental masculina. E eu queria assim que você pudesse falar para nós por que os homens têm tanta dificuldade em falar de suas emoções, inclusive os que são de um cargo eclesiástico, que tem funções dentro da igreja. Falar sobre sentimento, falar sobre emoção, sempre é difícil em qualquer circunstância. Mas particularmente para o homem, isso tem uma denotação mais grave. Porque de certa forma, nós somos criados de forma, digamos assim, errada, de que demonstrar emoção, falar sobre emoção, é uma demonstração de fragilidade. Então, desde pequeno, nós somos criados de uma maneira de que, se você expor seu sentimento, se você falar sobre que você está passando alguma coisa, você é tolhido. Então você é tolhido. Olha, homem não chora, isso não é coisa de homem, entendeu? Então assim, você precisa tomar uma posição, meu filho. Isso traz uma carga para o homem que às vezes é imperceptível. Isso é uma demanda que a gente encontra muito na clínica. Quando o indivíduo está buscando ajuda, quando ele consegue buscar ajuda, e ele fala assim, eu não consigo falar, eu não consigo expressar meu sentimento. Desde quando? Desde sempre. Isso é algo que é muito, muito comum, né? Essa questão da procura, essa questão de falar assim, olha, está acontecendo algo comigo, mas eu não sei o que. Então, assim, é um assunto muito interessante, porque a gente começa a verbalizar da seguinte forma. Por quê? Porque para você é tão difícil. Então, eu creio, principalmente, você começar a pensar, começar a refletir e, principalmente, uma palavra que eu vou usar muito hoje, desmistificar a questão do adoecimento mental. Porque, Elise, tem pessoas que acham que a cabeça não faz parte do corpo. Então, assim, não procurar ajuda
Porque eu não tenho problema na cabeça, não tenho problema, mas a cabeça faz parte do corpo. Quando eu falo isso na clínica, muitos riem, olha, eu nunca tinha ouvido isso. É porque é importante, é muito importante. E dentro da característica, quem sofre mais nesse processo, principalmente essa questão de masculinidade tóxica, é o homem. Quando nós nos referimos à questão espiritual, eu acredito que essa resistência seja maior? Ah, com certeza. E aí, se você me permite, tem algumas situações que aconteceu, que fazem que cabem nesse momento. Primeiro, uma pessoa que tem um cargo eclesiástico, né, um padre, um pastor, seja qual for a religião, sim, ele tem como característica a receber as pessoas. Então, um indivíduo vai em sofrimento e ele é aquela pessoa que o acolhe, ele é aquela pessoa que cuida. Então, se ele é o cuidador espiritual, aquele que tem a demanda de receber esse indivíduo, fornecer a percepção, o uso da palavra, quem é que cuida dele? Quem é a pessoa que cuida dele? Porque esse camarada é um ser humano. Então, para ele, é um cargo muito maior, porque, imagina, dentro de uma instituição religiosa, o líder falar que está passando mal. O líder apresentar episódio depressivo. O que significa não só para ele, mas para toda a sociedade. Então, existem situações que eu passei, que eu acho interessante falar hoje, né? Sim. Pastores, bispos, pedirem para ser atendidos de um horário que ninguém veja. Pessoas que dizem assim, olha, eu preciso de ajuda, mas minha mulher não pode saber. Eu preciso de ajuda, mas a instituição não pode saber. É quando eu pergunto isso, olha, eu não quero que saibam. Aí bate com aquela primeira palavra que eu disse, que é a questão da fragilidade. Você não demonstrar fragilidade. Na realidade, não é questão de não demonstrar, é ter medo dessa, é ter medo do que os outros vão falar e perceber. Isso provoca no líder várias emoções e situações que, inclusive, não permitem ele ter acesso à informação, entendeu? Toda vez que eu recebo um líder eclesiástico, eu sempre digo para ele, olha, eu dou o exemplo de Davi, né, que é um homem segundo o coração de Deus, que ele, enquanto não falou do seu pecado, enquanto não aceitou a sua dificuldade, ele não pôde caminhar para um processo de cura, para um processo de percepção. Então, eu creio que para o líder eclesiástico é um fator muito maior. Paulo, foi muito interessante tocar nesse ponto sobre a questão de ir até você de uma forma escondida, né? Mas de alguma forma, pelo menos ele foi. E aqueles que nem isso fazem, sim, né? Que é muito preocupante, né? No caso, a pessoa não vou, mesmo que ele vá de uma forma escondido, ele nem assim ele quer, porque sim, acha que Deus vai castigar ele por não estar tendo fé, né? E se descobrirem, né? Tem isso também. Mas a gente vai continuar com essa conversa no nosso próximo bloco, tá bom? E você não saia daí, porque nós vamos continuar com o nosso tema, saúde mental masculina, e nós vamos saber quais os impactos que a falta do cuidado com a nossa saúde mental pode ter em relação aí à nossa saúde emocional, física e também espiritual. A gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Fique Ligado, direto aqui do Estúdio Inspiração. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental masculina. Mas antes da gente voltar aqui a conversar com o nosso psicólogo, que é amigo, Paulo César, eu quero agora deixar uma dica muito especial para você que vai construir, que vai reformar ou até mesmo decorar a sua casa. Nós estamos falando aqui da Benilá, então fica aí com essa super dica.
Cansado de interruptores e de gastar energia à toa? Existe uma solução inteligente e muito econômica. Eu estou falando dos plafons com sensores de luminosidade. E essa super dica a Bene vai te dar agora. Então, fique ligado! Você sabia que um simples plafon pode transformar sua rotina? Com o sensor de luminosidade, a luz acende automaticamente. Isso significa conveniência. Não se preocupe mais em acender ou apagar as luzes, especialmente em áreas de passagem como corredores e garagens. Segurança. Iluminação instantânea em áreas escuras, evitando acidentes. Vida útil da lâmpada. O acionamento inteligente prolonga a durabilidade da sua lâmpada. Conforto. Ambientes sempre iluminados na medida certa, sem excessos ou falta de luz. Economia de energia. Reduza sua conta de luz, evitando desperdício. Invista em tecnologia e transforme seus espaços. Venha conferir aqui na nossa loja física, no nosso site ou pelo Televendas e comece a economizar. Para construir e reformar, vem para Benelar. E aqui de volta com a conversa com o psicólogo Paulo César sobre saúde masculina. No bloco anterior, estávamos falando sobre a questão dos homens que têm cargos dentro da igreja e que tem aquele bloqueio, aquele medo de falar de suas emoções por medo de serem julgados, né? Porque eles mesmos são os que acolhem e tá precisando de acolhimento. Como é que a gente pode, eles no caso, podem vencer esse tabu dentro da igreja? É um assunto que é um tabu, né, Liz? Mas vamos conversar, Verdade. Vamos falar sobre isso. Dentro da estrutura religiosa, existe vários tabus. Entre eles, a questão de que é falta de fé. Você está passando por isso porque você não tem a fé suficiente para passar. Ou, já escutei assim, olha, isso é frescura, isso é mimimi, né? Isso aí é porque o senhor não está orando bem. Está em pecado. Está em pecado. Isso são palavras que elas atrapalham demais esse processo. Então, o que eu creio é, quando o indivíduo está em sofrimento, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar que me veio agora na mente. Por que não as igrejas elas promoverem discussões sobre isso? Eu acho que isso aí é fundamental. A gente não pode estar longe do que o mundo está passando. Então, para você ter uma ideia, durante a Covid, depois da Covid, aumentou imensamente o número de depressão e ansiedade. Já era grande. Né? Para ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, ela falou que quase 1 bilhão de pessoas têm algum adoecimento mental. 1 bilhão de pessoas. Sendo que esse 1 bilhão, 14% são adolescentes. Isso é porque a gente não tem como mensurar nas igrejas, nas instituições religiosas, certo? Então, foi algo que quando eu pesquisei, eu fiquei extremamente reflexivo em relação a isso, né? Eu creio que o principal ponto em relação à parte religiosa é as igrejas se abrirem para isso, para conversar, para que ofereça o diálogo, inclusive para criar um ambiente onde esse indivíduo possa falar, ou seja, um espaço de fala, em grupo. Muitas vezes o indivíduo está em uma célula, aí ele fala aquilo que está acontecendo, ele não é acolhido da mesma maneira, ao contrário. Ele se fecha de forma que eu não vou mais falar nada sobre mim, porque eu acho que eu não tenho a recepção que eu poderia ter. Então, assim, você imagina, um pastor que passa... Quantos pastores não pediram licença por estar adoecido, certo? E não comentam. Olha, é uma dor na perna, é uma dor no braço, mas eles não querem falar a verdade porque muitas vezes o próprio membro não consegue perceber que aquilo faz parte do momento, né? Eu tenho um exemplo claro disso em relação a isso, quando o apóstolo Paulo pediu para tirar o espinho. Não sei, não vou conjecturar sobre o espinho, mas ele estava com alguma dor. O apóstolo Paulo. E o que Deus falou para ele? Olha, a minha graça te basta, Paulo. Então trata essa tua dor.
Tratar a dor significa eu admitir que eu tenho algum problema. E você que está assistindo aí, pense, eu não estou sentindo algo? Como é que está o teu cotidiano? Você está sentindo algumas coisas que não são normais? Tipo, não consigo dormir, eu estou querendo me afastar cada vez mais da minha família, eu estou me isolando. Será que eu acho que só eu tenho esse problema? Eu creio que o seu trabalho ele é fundamental para trazer, esclarecer para aquela pessoa que está em sofrimento essa possibilidade de refletir. Eu acho que o papel é esse, eu vou refletir como é que está a minha vida, como é que estão as minhas relações interpessoais, o que eu tenho feito realmente que seja importante. Eu sempre falo isso, se me permitir, porque eu falo demais. Não, fica à vontade. Quanto tempo eu gasto com meus filhos, que eu saio com eles, que eu brinco com eles, quanto tempo que eu tenho para minha família. Isso é um fator fundamental para os líderes religiosos que eu trabalho, mas eu não tenho tempo para passar. O tempo que eu tenho assistindo alguma coisa, mas isso é um dos fatores que levam à mudança da dinâmica familiar. Então eu posso dizer para você de forma bem clara, mais de 90% dos meus atendimentos, a primeira coisa que eu percebo é que é uma dinâmica familiar que estou construída de forma difícil. E para o pastor, ele ter esse momento, para ele tem um sentimento de culpa em relação a isso. Poxa, não vou visitar o outro irmão hoje, porque ele tem um sentimento de culpa, uma cobrança. Essa cobrança que ela não é somente da própria instituição, é pessoal. É por isso que eu digo, pense bastante sobre a importância que tem você se cuidar e falar e conversar com a pessoa que está do seu lado. Ele não crê que a esposa vai ouvir. Nós vamos agora dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa e a gente volta já já, porque nós temos muito mais a falar sobre esse assunto, inclusive o Paulo também, que é também irmão em Cristo, vai trazer uma reflexão também dentro do tema para abençoar a sua vida, mas não sai daí que a gente volta já já. Já de volta aqui com o seu programa Fique Ligado, hoje nós estamos tratando de um assunto muito delicado e também de extrema importância, que é sobre a saúde mental masculina. Nós estamos aqui já no nosso terceiro bloco, onde eu gostaria que o Paulo pudesse dar aqui passos práticos para um homem que está passando por essa situação, de que forma que ele pode cuidar melhor da sua saúde mental. Eu acho que o primeiro passo é admitir. Admitir que está acontecendo algo. Como assim? Eu sempre falo com as famílias, eu digo assim, como é que anda o comportamento da pessoa que você está falando que está precisando de ajuda? Paulo alterou muito o comportamento dele. Ele está muito introspectivo, ele está muito irritado, ele mudou o comportamento dele. Então, acho que o primeiro passo, em qualquer situação, o primeiro passo para qualquer processo terapêutico é admitir. Eu admito que algo está ocorrendo comigo. E eu admito que eu sou impotente em relação àquilo que eu estou sentindo. Ou seja, que eu preciso de ajuda para isso. É fundamental. É fácil eu estar falando contigo agora, né? Vestido a capa de psicólogo e falando para o seu público. Mas é fundamental, em qualquer circunstância, para mim, para você e para todos os seus telespectadores, as pessoas que estão assistindo, né? É admitir, eu estou precisando de ajuda. Aí tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, existe a terapia, onde eu posso procurar a terapia. Isso é essencial. Mesmo que ele comece o processo terapêutico como um desabafo, mas depois de um processo de mudança. E existem as atividades terapêuticas, ou seja, a prática de exercício, buscar algo que seja fundamental para que ele possa se sentir mais aliviado e assim também continuar um outro processo. Esse assunto é um assunto assim que dá para render aqui uns 10 programas, mas nós estamos aqui extraindo o melhor para alcançar o seu coração.
E agora, falar em alcançar o coração, no início do programa, o Paulo trouxe uma referência bíblica e eu gostaria que, de acordo com essa referência, ele pudesse trazer uma mensagem para todos de forma geral, principalmente aos homens que estão nos assistindo. Eu sei que boa parte das pessoas que assistem, né, elas são cristãs e têm um viés de acreditar em Jesus, né? Eu gosto muito de Deus na presença de Jesus. E logo no início da nossa entrevista eu falei sobre um versículo, né? Sim. Que era o capítulo 11, o versículo de 28 a 30 de Mateus. Nesse espaço existe um convite para as pessoas que estão cansadas, um convite para as pessoas que estão sobrecarregadas, um convite para aquelas pessoas que já não aguentam mais, aquelas pessoas que estão quase desistindo de viver. E você que está assistindo aí pode estar nesse processo também. Esse convite que Deus nos faz através desse capítulo, esse versículo que está em Mateus de 28 a 30, capítulo 11, ele faz um convite. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados de não serem escutados, cansados de serem subestimados, estão cansados. Aqueles que não creem mais em nada e que por algum motivo não conseguem pedir ajuda. É esse tipo de pessoa que Deus curte. É esse tipo de pessoa que Deus te pede e diz: vem, não interessa qual seja o seu cargo, você é um ser humano. Você pode ser pastor, você pode ser dono de empresa, você pode ser o que for, mas é o momento de levantar a mão e dizer assim: olha, eu estou cansado, eu preciso de ajuda. Esse é o principal. Quando você admite. Aí quando você pensa em admitir essa situação, você pensa assim: eu preciso de um poder maior do que o meu. Qual é o poder maior do que o meu? É Deus. É aquele momento da entrega. Em segredo do teu quarto, você vai falar: me ajuda, me orienta. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai dizer: sozinho tu não resolve nada. Sozinho você não resolve nada. Admita isso. E quando o indivíduo admite, ele começa um processo de cura. Porque ele não se sente mais só. Eu vou agora conseguir tentar, através de caminhos que eu posso, buscar essa ajuda. Amém. Nós estamos aqui nos aproximando ao fim de mais um programa Fique Ligado e eu quero aqui reforçar o que o Paulo acabou de dizer, que você precisa destravar isso, você precisa dizer, né, aonde está doendo, quebrar esse silêncio, né, que isso é um ato de amor próprio, é um ato de coragem, já que o homem tem aquela figura, né, de homem forte, de homem corajoso, e isso aí é um ato de coragem. Quero agradecer ao Paulo, que nos trouxe aqui tanta sabedoria, compartilhou conosco aqui, né, informações, orientações, e eu gostaria aqui, Paulo, também, que você pudesse fazer uma oração, porque ao fim de cada programa nós temos o nosso momento oração, e eu quero agora convidar ele para que todos possamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por esse momento muito bom, Senhor, para que tudo que nós pudéssemos falar agora possa tocar nas pessoas que estão nos escutando, nos assistindo agora, para que a sua manifestação poderosa possa entrar nos lares, né? Para que elas possam transmitir todo o teu amor e teu carinho. Aquelas pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, possam sentir que elas não estão sós, que elas precisam de um Deus, elas precisam de algo, de um poder superior a elas, que elas não se bastam. Então que a quebra do orgulho, que a humildade e o amor de Deus possa invadir cada lar que está hoje nos assistindo. Eu espero que tudo que nós conversamos hoje possa ter alcançado o seu coração. E agora nós vamos nos despedir, mas antes eu quero agradecer a sua companhia e pedir que você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá no nosso perfil do Instagram, vai lá também
no nosso canal do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, pega o link, compartilha, principalmente o tema de hoje, que é de extrema importância. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e contar com a sua companhia no próximo programa. Fica aqui, ó, aquele beijo, ó, bem carinhoso, um abraço, ó, bem caloroso e até a próxima.